Olá a todos. Vejamos agora esse exercício sobre resistência equivalente. Considere a associação de resistores esquematizada abaixo. Determine o valor da resistência equivalente entre os terminais. Item A, pontos A e B, e item C, os pontos C e B. Ou seja, nesse exercício, uma associação de resistores fixa, ela é considerada em duas situações, né? Na primeira situação, a corrente ela está entrando no nó A e saindo pelo nó B. Então a gente vê que a corrente ela tem a opção de seguir por essa resistência de 10 ohms ou então pegar esse caminho por onde ela passa por sucessivamente a resistência de 10 e a resistência de 20. Ou seja, no item A, a gente pode afirmar que o circuito, né, o trecho de circuito que nós estamos vendo, ele pode ser escrito da seguinte maneira: passando por uma resistência de 10 ohms, ou passando pelo conjunto de 10 ohms e 20 ohms. Então essa é uma maneira equivalente de desenhar o circuito à direita, mostrando que nós temos então uma composição em paralelo, onde um dos trechos nós temos uma associação em série entre a resistência de 10 e de 20. Já no item B, a gente pode apagar aqui. No item B, a solicitação é de que a corrente entre pelo nó C e saia pelo nó B. Portanto, ela vai ter um caminho pela resistência de 20 e um caminho opcional a corrente terá passando pela resistência de 10 e por outra resistência de 10. Ou seja, isso nos leva a escrever que o trecho de circuito entre o C, o nó C e o nó B vai passar por uma resistência de 20 ou por duas resistências de 10. Ok? Então nós temos essas duas esquematizações referentes a diferentes modos da corrente entrar e sair do circuito. Ok? Então vamos trabalhar em cada caso a sua vez. Vamos pegar aqui, por exemplo, o item A, né? Continuando aqui, item A, nossa resistência equivalente vai poder ser escrita como uma situação em paralelo de 10 com 30, né? Portanto, seria 1 sobre 10 mais 1 sobre 30, né? Visto que 10 em série com 20, nós temos uma resistência de 30 no ramo superior e uma resistência de 10 aqui no ramo inferior, né? Isso aqui vai dar 1 sobre 4 sobre 30, que é igual a 30 sobre 4, que equivale a 7,5 ohms. Ok? Então essa resistência equivalente no item A tem como resposta 7,5 ohms. Se a
agora considerarmos a configuração no item B, sigamos aqui então agora escrevendo que se trata do item B, a nossa resistência equivalente, vamos chamar de R' equivalente, escrevendo melhor aqui, ela será dada por uma configuração em paralelo de uma resistência de 20 e outra de 20 também, que equivale a considerar essa configuração em série, essa associação em série de 10 com 10. Portanto, será dada por 1 sobre 20 mais 1 sobre 20, o que vai dar 1 sobre 2 sobre 20, que equivale a 20 sobre 2, que resulta em 10 ohm. Então, bastou que a corrente entrasse por um ponto diferente do circuito para que a resistência equivalente mudasse. Então, esse é um exercício que nos traz uma lição importante, né? Uma configuração, uma certa configuração de resistores, não possui uma resistência equivalente única, própria de si, a menos que você defina um ponto de entrada e um ponto de saída dessa corrente. Ok? Então, com isso, a gente termina o exercício. Ok? Um abraço a todos.